Saudações, companheiros! Um drone ucraniano que custa menos de $50 mil acaba de atingir uma refinaria russa avaliada em bilhões, provocando perdas que ultrapassam $21 bilhões em capacidade de refino destruída. A cada ataque, a Ucrânia remove aproximadamente 900 mil barris de produção diária do mercado russo. Armas que custam menos de $50 mil desmantelam infraestruturas bilionárias que sustentam toda a máquina de guerra do Kremlin. A matemática é simples. Para cada dólar gasto em drones, a Rússia perde centenas de vezes mais em prejuízos. O que está realmente acontecendo e como essa assimetria se tornou a arma mais devastadora do conflito? É o que veremos agora. Desde o início de 2024, a Ucrânia lançou uma ofensiva sistemática contra o coração econômico da Rússia. 61 ataques documentados atingiram 24 refinarias russas, transformando instalações bilionárias em cenários de destruição com investimento mínimo. A refinaria de Ryazan, uma das maiores da Rússia, foi atingida pelo menos 4 vezes em 3 meses. Cada golpe calculado custa milhares, mas apaga bilhões em capacidade operacional. O protagonista dessa campanha é o drone FP1, responsável por 60% de todos os ataques em profundidade no território russo. Com um alcance de 1.500 quilômetros e software resistente à guerra eletrônica, este drone representa uma revolução na assimetria bélica. A Ucrânia produz mais de 100 dessas aeronaves por dia, criando um fluxo constante de ameaças que a defesa aérea russa simplesmente não consegue conter. A estratégia é clara e brutal. Enquanto drones mais pesados como o Liu-T, com 2.000 quilômetros de alcance e sistemas de visão computacional avançados, atacam alvos distantes, o FP1 atua como força de choque diária. Instalações como a refinaria de Rosneft, em Ryazan, que processa 17 milhões de toneladas de petróleo por ano e fornece combustível para Moscou e regiões vizinhas, enfrentam ataques repetidos. Imagens georreferenciadas mostram incêndios em reservatórios de combustível e torres de craqueamento, com chamas atingindo 20 metros de altura. Nos bastidores, os números revelam o verdadeiro impacto dessa guerra assimétrica. 16 refinarias atacadas representam 123 milhões de toneladas de capacidade anual, 38% do total russo. Mas a realidade no terreno é ainda mais severa. Relatórios não confirmados sugerem que 40% da capacidade foi temporariamente desabilitada, com cerca de 20% fora de operação em qualquer momento. Grupos de pesquisa estimam perdas superiores a 1 milhão de barris diários. O custo total dos drones usados nesses ataques? Menos de $3 milhões. O prejuízo causado? Mais de 20 bilhões. O primeiro movimento veio de Kiev em janeiro de 2024. 21 das 38 principais refinarias russas foram atingidas até novembro de 2025, marcando um aumento de 48% em ataques bem-sucedidos. A frequência é implacável. A refinaria de Volgograd foi atingida 2 vezes em agosto e 2 vezes em setembro. Novokuibychev sofreu 3 ataques, aproximadamente 1 a cada 3 semanas. Ryazan, Saratov e Salavat, 2 vezes cada. Mas a calma durou pouco. Entre o início de agosto e o fim de novembro, a Ucrânia atacou pelo menos 77 instalações energéticas russas, quase o dobro do total dos primeiros 7 meses do ano. Novembro registrou o maior número de ataques em um único mês. A campanha não visa apenas refinarias. Portos de Novorossiysk e Tuapse, no Mar Negro, e Ust-Luga, no Báltico, foram atingidos múltiplas vezes. O oleoduto Druzhba, que transporta petróleo russo para países da União Europeia, foi atacado 5 vezes desde agosto. O que parecia controle, na verdade, era o início de uma escalada. No final de novembro, o consórcio de oleodutos do Cáspio, que transporta 80% de todo o fornecimento de petróleo cazaque, foi atacado 2 vezes em 4 dias. A Ucrânia até atingiu uma grande plataforma de petróleo offshore, no Mar Cáspio, demonstrando alcance que desafia todas as projeções anteriores de capacidade. Enquanto isso, do outro lado do tabuleiro, Moscou enfrenta uma crise que transcende o campo de batalha. Entre janeiro e maio de 2024, a produção de gasolina caiu 20%, enquanto a produção de diesel diminuiu 11%.
Os preços da gasolina subiram 10,85% ao longo do ano, enquanto o diesel aumentou 8,56%. 74% dos motoristas russos notaram aumentos nos preços da gasolina desde agosto de 2025 e 90% esperam novos aumentos. A resposta não tardou. O governo russo implementou uma proibição de 6 meses nas exportações de gasolina a partir de março de 2025 para estabilizar o fornecimento doméstico. Vídeos de filas de carros fora de postos de gasolina surgiram online, e Vladimir Putin assinou uma lei permitindo que empresas russas recebam subsídios se refinarem petróleo em refinarias bielorrussas e depois importarem de volta para a Rússia. Os sistemas de defesa aérea russos, projetados para décadas de preparação contra ameaças ocidentais, revelam fragilidades críticas diante de enxames de drones de baixo custo. A Rússia é o maior país do mundo, o que significa recursos massivos, mas também torna extremamente difícil defender em todos os lugares. Refinarias russas estavam fora de alcance anteriormente ou não eram alvos e não precisavam ser defendidas. Agora, de repente, são vulneráveis com relativamente pouca proteção. O atacante tem a vantagem: é muito mais difícil para Moscou redistribuir defesas aéreas do que para Kiev simplesmente redirecionar seus ataques para refinarias mal protegidas. Se as defesas aéreas forem espalhadas demais, alguns drones passarão. Refinarias começaram a erguer defesas anti-drone, incluindo redes e coberturas improvisadas que protegem pontos vulneráveis. Para alguns, esses tipos de defesas são cômicos, mas provaram ser eficazes nas linhas de frente na Ucrânia. Os custos de reparo amplificam exponencialmente o dano inicial. Esforços de reparo russos são dificultados por sanções ocidentais, que limitam o acesso a equipamentos especializados e tecnologias necessárias. Algumas instalações, como a refinaria de Astrakhan, atingida em fevereiro, podem levar quase 6 meses para reparar completamente. O custo do drone que a destruiu? $50 mil. O custo do reparo? Centenas de milhões. Outras refinarias podem nunca recuperar suas capacidades operacionais anteriores. Analistas afirmam que muitas refinarias russas não serão reparadas devido à ameaça constante de novos ataques. A dimensão econômica transcende números de produção. A Ucrânia forçou a Rússia a reduzir o processamento de petróleo de 5,4 milhões de barris por dia em julho para apenas 5 milhões 2 meses depois. As exportações de diesel caíram 30% em relação ao ano anterior, para o nível mais baixo desde 2020. Como a Rússia é o segundo maior exportador mundial de diesel, os preços no atacado subiram acentuadamente. Os Estados Unidos forneceram assistência de inteligência que ajuda a Ucrânia a planejar ataques de longo alcance na infraestrutura energética russa, incluindo refinarias. Uma fonte de inteligência ocidental disse à CNN que a Ucrânia está recebendo apoio extra nesta campanha, conforme necessário, e o objetivo é que esses ataques tenham consequências. Os mercados globais de petróleo podem aguentar, acrescentou a fonte. Uma fonte do programa de drones da Ucrânia disse à CNN que os Estados Unidos permanecem um parceiro ativo quando se trata de ataques em profundidade da Ucrânia em alvos energéticos russos, enquanto aliados europeus intensificaram seu envolvimento. A queda nos preços do petróleo, impulsionada por um excesso de oferta global, criou condições favoráveis. Uma analista da RBC Capital Markets afirmou não poder imaginar que a administração Trump, tão focada em preços mais baixos de gasolina no varejo, seria tão favorável aos ataques da Ucrânia à energia russa se os preços do petróleo estivessem altos. A estratégia ucraniana demonstra sofisticação crescente. Pesquisas mostram que ataques repetidos em refinarias russas como Saratov derrubaram uma quantidade significativa de capacidade offline e estão retardando o ritmo de cada reparo. Desde agosto, Kiev tem tentado maximizar o impacto de seus ataques a refinarias, mirando não apenas as partes visíveis da refinaria, mas as obstruções importantes no sistema de refino que produzem os combustíveis finais. Um especialista que passou 25 anos na indústria russa de petróleo e gás disse à CNN que acredita que o dano inicial que a Ucrânia infligiu foi gerenciável para Moscou até agora, mas isso não contabiliza o dano de longo prazo dos incêndios em grande escala que esses ataques tendem a causar. Metais não são particularmente apreciadores desse tipo de tratamento, e ninguém realmente sabe
Quantos desses ciclos de aquecimento por fogo e resfriamento essas colunas poderiam sobreviver? O paralelo histórico é inevitável. Durante a Segunda Guerra Mundial, campanhas de bombardeio estratégico visavam infraestrutura industrial com frotas de bombardeiros pesados e custos humanos devastadores. Hoje, a Ucrânia alcança resultados comparáveis com drones produzidos em massa, operados remotamente, custando uma fração do investimento tradicional. A assimetria não está apenas na economia, está na reinvenção completa da guerra estratégica. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse acreditar firmemente que ataques às refinarias da Rússia são as sanções mais eficazes, aquelas que funcionam mais rápido. No campo político, o impacto transcende números. O então ministro das Relações Exteriores da França, Stéphane Séjourné, comentou em abril de 2024 sobre os ataques da Ucrânia. O povo ucraniano está agindo em legítima defesa, e consideramos que a Rússia é o agressor. Em tais circunstâncias, dificilmente há mais algo a dizer. O presidente finlandês Alexander Stubb descreveu os ataques da Ucrânia às refinarias de petróleo russas como aceitáveis, dizendo que a Rússia entende apenas esta linguagem. A mensagem é clara. Quando a sobrevivência está em jogo, todas as ferramentas disponíveis devem ser empregadas, e a infraestrutura energética que financia a agressão torna-se alvo legítimo. A campanha de drones revela 3 consequências práticas que redefinem o conflito. Economicamente, a Rússia enfrenta um colapso silencioso. Investimento de menos de 3 milhões em drones gerou perdas superiores a 21 bilhões de dólares, com capacidade de refino reduzida e preços domésticos disparando. O que antes era fonte de receita para financiar operações militares, agora exige investimento maciço em reparos que custam 1000 vezes mais que os ataques que os causaram. Politicamente, a narrativa de normalidade que o Kremlin cultivava desde 2022 desmorona sob bolas de fogo noturnas visíveis em redes sociais. Cidadãos russos enfrentam filas quilométricas em postos de gasolina e racionamento de combustível. A guerra não está mais em solo estrangeiro distante, mas impacta diretamente suas vidas cotidianas. Militarmente, Moscou enfrenta um dilema insolúvel. Redistribuir defesas aéreas das linhas de frente para proteger refinarias cria vulnerabilidades em um lugar. Mantê-las concentradas garante que drones de baixíssimo custo continuarão passando e causando prejuízos astronômicos. A assimetria favorece quem ataca. Enquanto as potências falam em estabilidade, o tabuleiro global se move em silêncio. A cada movimento no tabuleiro global, surge um novo risco à vista. Aqui você entende o que está por trás das manchetes. Mantenha-se em posição e fique em alerta permanente.